Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, hoje eu tenho uma missão das mais prazerosas possíveis. Eu venho aqui à Igreja Matriz Sagrada Família de São Caetano do Sul, que neste 6 de junho completa 82 anos. Não é para qualquer um, não, uma idade de trabalho, de levar a fé para as pessoas, levar a esperança, levar o amor, levar a comunhão. E para falar desses 82 anos, para falar dessa igreja, eu tenho a honra e a satisfação de ter aqui à minha esquerda o padre Paulo Borges Moraes. Primeiro, padre, muito obrigado por me receber aqui na casa de Deus. Eu costumo dizer, quando eu vou em algum lugar, na sua casa, mas essa, mais do que a nossa casa, é a casa de Deus. Obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço, Joaquim. É uma alegria recebê-lo e, como você disse, casa de Deus. Quem é Deus? Deus é Pai. A casa do Pai é a casa dos filhos. Todos nós somos filhos dele, então sinta-se em sua casa. Graças a Deus. E ao lado dele, um historiador que conhece tudo sobre a Sagrada Família aqui de São Caetano do Sul, João Tarcísio Mariani. Muito obrigado por me conceder a honra dessa entrevista, Mariani. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, mas quando você falou que entende tudo da história, menos, Joaquim. Não, é a humildade dele. Mas eu começo, lógico, até por uma questão hierárquica, com o padre Paulinho Borges. Vou permitir chamar de Paulinho Borges, porque o pessoal aqui chama de Paulinho, né? O Paulinho é carinhoso, né, padre? O Paulinho é para não ficar orgulhoso, né? Então a gente fica inho, né? Então é para manter a humildade, né? Para não perder a humildade. E quando a gente estava batendo papo aqui, o programa é todo transparente, né? A gente estava falando da gravação, ele falou, eu trouxe o Mariano aqui, porque eu estou aqui há pouco tempo, mas ele conhece mais a história do que eu. Só que já está há algum tempinho aqui. Quanto tempo, padre? Eu cheguei aqui em 2017, 2 anos e meio vai fazer agora, esse mês, 2 anos e meio. Como é que está sendo essa missão aqui nesses 2 anos e meio? Eu acolhi essa missão que me foi confiada pela congregação como um presente de Deus, né? Porque a minha vocação nasceu aqui, nessa cidade de São Caetano do Sul, e eu, depois de ter passado por tantos lugares onde a congregação me enviou, retornar à casa é sempre bom. E retornei num momento bonito do meu sacerdócio, que foi exatamente o ano passado que eu celebrei os meus 25 anos de sacerdócio, meu jubileu de prata sacerdotal. O senhor, então, é natural de São Caetano do Sul? Eu sou natural daqui de São Caetano do Sul. Minha família, sou de família portuguesa. Meus pais, quando vieram de Portugal, vieram para cá, para São Caetano, e toda a família construiu a sua história aqui em São Caetano do Sul. Tá ótimo. Agora vamos conversar um pouquinho com o Mariani. As obras dessa igreja começaram em 1930. Era um período até bastante conturbado da política brasileira, né? A gente acabava, não sei se quando começaram a construção já tinha o Getúlio Vargas assumido o poder ou não, ou estava em vias de, mas era um período conturbado. Demorou, até que não demorou tanto, 7 anos, né? 7 anos para inaugurar em 37. Dá para falar um pouquinho da iniciativa, de como foi isso aí? É importante a gente localizar que, antes de falar de 1930, a gente gostaria de lembrar que existia em São Caetano apenas a paróquia São Caetano, considerada a única e grande igreja da cidade, até que foi lançada a pedra fundamental da que seria a paróquia Sagrada Família. É de 30 para frente que se escreve a história do desenvolvimento de São Caetano, um desenvolvimento muito rápido em população, quantidade de indústrias, enfim, um progresso industrial fortíssimo que fez com que o padre Alexandre Grigoli, ou Grigoli como muitos querem, que já ajudava os padres estigmatinos que estavam na paróquia São Caetano, no bairro Fundação, tivesse a visão de que não só São Caetano precisava de uma segunda igreja, mas precisava de uma segunda igreja do porte do desenvolvimento que São Caetano viria a ter. Então, em 30,
lança-se a pedra fundamental. Em 31 começa-se, fim de 30, começo de 31, começa-se a construção. Em 33 já está pronto o altar-mor e uma casa improvisada ao lado do altar-mor, onde o padre Alexandre já fazia batizados e celebrava missas. Isso me dá a oportunidade de desfazer uma dúvida de muita gente de São Caetano. Quando a gente diz que a Igreja Sagrada Família foi inaugurada em 6 de junho de 1937, a primeira coisa que vem à cabeça das antigas famílias, não, mas eu tive gente da família que disse que foi batizada em 33, que celebrou missa de 7º dia em 34, isso era feita numa capelinha de madeira feita do lado do altar, e realmente é verdade, de 33 a 37 houve celebração, não na igreja que foi inaugurada em 37. Bom, é bom lembrar também que em 37, São Caetano ainda não era nem um município, né? Era um bairro ainda, e foi se emancipar depois em 48, ou seja, também esse trabalho religioso que uniu as famílias, teve um papel preponderante na questão da autonomia, né, padre? Com certeza, ajudou e colaborou bastante, Joaquim. A sua família já estava aqui nessa época? Meu pai chegou aqui no 4º centenário da cidade de São Paulo, quando o Corinthians foi campeão paulista. O padre é corintiano, já deu para perceber, né? 1954. Ele chegou aqui. Foi com 16 anos, exatamente. Mas já tinha outros parentes familiares que já estavam aqui, né? Então ele... Aí, a gente estava até comentando um pouco antes de começar a entrevista, falando a respeito de Dom Jorge Marcos de Oliveira, que foi o primeiro bispo aqui do ABC. Nessa época, como eu falei com o padre, outro dia eu tive a honra de entrevistar, há poucos dias, infelizmente ele nos deixou também agora, entrevistar Oscar Garbelotto, que trabalhou muito, já enquanto menino ainda, junto, ao lado do pai, para a emancipação de São Caetano do Sul. O trabalho paroquial, o trabalho da igreja foi fundamental até na emancipação da cidade, né, Marina? Sem dúvida, só que eu vou começar um pouquinho antes. Na verdade, a partir do momento que passa a existir a paróquia Sagrada Família, que não era a Sagrada Família, é esse o parênteses que eu gostaria de fazer. A paróquia São Caetano, lá do bairro Fundação, quando esta foi construída, considerou-se que era uma única paróquia São Caetano, só que a do bairro Fundação, Matriz Velha, esta do centro, aqui de cima, Matriz Nova, ambas paróquias São Caetano. Durante muito tempo, conhecia-se a Matriz Velha e a Matriz Nova, e quase não se falava em paróquia São Caetano. Até que justo no ano de 1954, quando foi instituída a Diocese de Santo André, foi criada a Diocese, o primeiro pedido feito por um pároco, ou na época vigário, de São Caetano, foi do Padre Ézio para Dom Jorge Marcos de Oliveira, pedindo que ele gostaria que se alterasse Paróquia São Caetano de Matriz Nova para Paróquia Sagrada Família. E foi atendido nesse pedido. Foi trocado o nome, ou como se costuma dizer na linguagem da igreja, foi mudado o orago, ou seja, o padroeiro da igreja. Nesse aspecto é que eu gostaria de situar, já que nós chegamos em 54, nesse período, São Caetano estava realmente crescendo de uma maneira tal que as pessoas que criticaram violentamente o padre Alexandre por construir algo que consideraram megalomaníaco na época, ao verem qual foi o porte do crescimento de São Caetano, já se poderia dizer que na época 54, em que ela passou a ser Paróquia Sagrada Família, ela já enchia completamente nas missas dominicais. Quer dizer que ele não era visionário, ele era um camarada que tinha a noção clara do que ele estava fazendo, já que todo mundo diz, ele idealizou, ele acompanhou a construção, enfim, ele foi o responsável por esse projeto.
Mas voltando ao que o Alessio perguntou, foi fundamental para São Caetano acompanhar o crescimento com educação da fé, que a Matriz Sagrada Família foi a responsável. Porque se a gente olhar hoje para a Paróquia São Caetano e pensar um pouco que ela era grande para São Caetano de 20 mil habitantes, imagine quando São Caetano foi parar em quase 200 mil, se não era mesmo necessário uma paróquia como a atual Sagrada Família, para efetivamente ter a educação da fé e de vida da população, porque aqui as grandes famílias de São Caetano tiveram todos os seus batizados, todos os seus casamentos, todas as suas missas comemorativas de bodas, também as horas tristes das missas de sétimo dia. A história da fé de São Caetano está praticamente concentrada na Matriz Sagrada Família, até por isso justifica-se que ela tenha um museu. Aliás, vamos falar daqui a pouquinho desse museu. Mas aqui atrás da gente tem a imagem da Sagrada Família. Eu queria que o padre Paulo Borges falasse do significado da Sagrada Família, já que o Mariane falou que ele era a matriz nova de São Caetano e passou, por reivindicação, a ser a Sagrada Família. O que a Sagrada Família representa na comunidade cristã? A festa litúrgica da Sagrada Família nós celebramos sempre no Natal, né? Porque não dá para falar de Natal sem falar da Sagrada Família. O Natal é a festa da família. E a Sagrada Família é essa escola de Nazaré, onde nós aprendemos realmente a viver os valores da fé, os valores cristãos que Nossa Senhora, São José e o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina. Deus começou salvando a família, o mundo através da família, mostrando que a família é canal de salvação. A gente costuma dizer que família é problema. Eu digo, não, família não é problema. Família é solução. Porque Deus poderia ter vindo de outras formas, mas Ele quis também nascer de uma família humana, mostrando que a família é canal de salvação para nós. Então não podemos de modo nenhum hoje menosprezar a família. Hoje nesse mundo que a gente vive, onde os valores da família têm sido tão atacados, nós somos chamados a dizer que a família precisa ser cada dia mais resgatada, como dizia João Paulo II, o futuro da humanidade passa pela família. A família é a célula máter, a célula mãe. Se a célula está doente, o corpo todo está doente. Então, a partir do momento que tivermos famílias sadias, nós também teremos uma sociedade sadia. Sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir licença para o padre Paulo Borges, para o João Tarcísio aqui, para ir para um rápido intervalo comercial, mas a gente vai continuar. Daqui a pouco tem o segundo bloco aqui, e a gente vai falar de detalhes, vai falar da quermesse que está acontecendo. Eu passei antes de entrar aqui para gravar pelas barracas, e o pessoal já, mesmo nesse horário, no meio da tarde, o pessoal está lá com comidas deliciosas, e quem gosta de uma quermesse não pode deixar de vir aqui. Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo comercial. Por isso, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo não, que você vai perder informação importante. Você que nos acompanha pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul também, não vai zapear não, que a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288. Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Bem, falei que era rapidinho, a gente já voltou aqui. E um dado levantado aqui pelo João Tarcísio Mariani que me chamou muita atenção, até porque eu sou um admirador de artes sacras que têm belezas indescritíveis. Quando ele falou de museu, eu já fiquei aqui antenado. Você falou do Museu da Sagrada Família, e acredito que nem todo mundo que mora em São Caetano sabe da sua existência, nem todo mundo que mora no ABC, ou mesmo em São Paulo. Fala um pouquinho desse museu, que agora eu mesmo estou curioso para conhecer. Os estigmatinos, como a gente está falando aqui, eles realmente trabalharam em São Caetano durante todos esses anos, sempre unindo a parte artística, a parte religiosa, de uma maneira como sempre a Igreja Católica soube fazer. Até o ponto em que o padre Jordélio Ciles Ledo, com uma inspiração divina, resolve fazer com que toda a área lateral da Matriz Sagrada Família, que era ocupada por almoxerifados, os depósitos, fosse limpa e construído em volta da igreja um museu, obviamente o nome Museu Sagrada Família, Catequese e Arte. E aí eu gostaria de aproveitar o que o Joaquim Alessi disse. A maioria de São Caetano não sabe de duas coisas. Não sabe que tem um museu abraçando a cidade, a igreja, e formando com a igreja um só corpo e um só espírito. Mas mais do que isso, a principal obra desse museu é de autoria de Cláudio Pastro. Nada mais, nada menos do que o maior artista sacro contemporâneo, que infelizmente nos deixou em 2016, mas que teve tempo de fazer um quadro de 8 metros de altura por 2,5 metros de largura e que representa exatamente a origem, o gênesis da Sagrada Família. A obra é algo espetacular. Aqueles que conhecem a Basílica de Aparecida, que tem obras do Cláudio Pastro, tanto na área de pintura, arquitetura, como vitrais, vai se maravilhar com essa obra chamada Chuva do Advento. Algo que a gente, ao olhar e ouvir a explicação de como o Cláudio Pastro concebeu a origem da Sagrada Família, vale a visita sem que precisasse ter tantas outras atrações, como, por exemplo, uma exposição de imagens da Sagrada Família, onde
o Padre Jordélio tinha mais de 200 imagens diferentes, de locais diferentes e de materiais diferentes. Nós, por espaço, que não tem tanto, temos ali da ordem de 100 Sagradas Famílias, países diferentes, materiais diferentes, concepções diferentes de Sagradas Famílias. Pois bem, ali no museu ficou registrada a melhor homenagem que se poderia fazer a São Caetano pelos próprios estigmatinos, porque deram fé e vida à cidade e deixaram registrada que a Sagrada Família, a partir do museu, continua abençoando a cidade. Ela é aberta para o público em que horários? Como é que acontece a visitação? Perfeito. Fica aberto às quintas, sextas e sábados, das 10 horas da manhã até as 16 horas à tarde. Sempre quinta, sexta e sábado. Ingressos ao público em geral, R$10. Crianças e idosos, R$5. Crianças pequenas, acompanhadas dos pais, gratuito. Que maravilha. Eu vou confessar que eu não conheço e já vou quinta-feira, que aliás é o dia em que a Matriz Sagrada Família completa 82 anos. Vou vir aqui para visitar e até deixar uma sugestão. Vamos divulgar mais isso aí para que as pessoas venham para visitar e também para colaborar, porque a gente sabe da dificuldade que é para as igrejas se manterem, principalmente num momento como hoje. E quando o Mariano estava falando, eu lembro de ter participado de uns 3 ou 4 branches que são feitos na Catedral Metropolitana de São Paulo, né? O pessoal até erroneamente fala Catedral da Sé. e quem gosta da língua portuguesa fica bravo, porque fala Sé já é catedral, então na Catedral da Sé seria uma redundância. Mas na Catedral Metropolitana tive... É verdade. Tive lá algumas vezes, lá com Dom Odilo Scherer, né, com o Padre Baronto, que é o padre de lá. Tem um grupo de fiéis lá da igreja que promove uma vez por mês um brunch, que é um café da manhã misturado com o almoço, né, vem lá do inglês, né, que é o breakfast e o lunch, mistura os dois e as pessoas, eles sempre levam chefes de cozinha maravilhosos. Eu tive a oportunidade de indicar 2 chefes, que são aqui do ABC, a Gil Gondim e a Dani Padalino, também a minha amiga Elzinha Nunes, que vai fazer agora dia 16 um outro brunch lá, e as pessoas vão lá, visitam a cripta, que é maravilhosa, visitam o teto lá da catedral, que você sobe, e vê São Paulo lá de cima. Tem um café da manhã e um almoço maravilhoso, e contribui, porque esses trabalhos são doados para a igreja, e quem vai lá e paga aquele ingresso, acaba todo o dinheiro sendo revertido para a obra. Uma dica que fica aqui, para as pessoas virem conhecer o museu e também colaborar com as obras da igreja, porque também agora nós temos aqui, até o dia 16 vai ser a festa junina, é isso, padre? A nossa festa junina começou esse final de semana, dia 1º, e vai continuar mais nos 2 próximos finais de semana. Então, até o dia 16 de junho, a nossa praça aí está aberta, oferecendo pratos saborosos e uma convivência agradável, também com show de prêmios, aí, um bingo aí, cantado aí pelo João Tarcísio Mariani, né, que canta muito bem o bingo aí, então muito atraente e vale a pena. E é verdade, é importante isso que eu falo, porque eu frequento, como eu moro lá em Santo André, frequento a igreja de São Judas, né, lá no bairro Campestre, está o padre Ademir, né, que é o nosso vigário-geral aqui da Cúria, da Diocese, e todas as igrejas têm que fazer isso, porque não é fácil hoje você manter uma obra dessa sem recursos, e os fiéis têm que colaborar para que a palavra de Deus seja sempre levada, principalmente nos momentos de aflição, não? Com certeza, Joaquim. É a missão da igreja levar a boa nova, né? Então, e para levar a boa nova, a gente sempre precisa de ajuda para que essa boa nova atinja todos os corações, né? Então, todos nós devemos nos sentir evangelizadores, né? Então, celebramos domingo recentemente o Dia das Comunicações Sociais. Então, desde já, parabéns a você e a todos aqueles que se dedicam nessa missão que você está aí de jornalista, né? Que é um serviço muito eficaz
para que a boa nova, a mensagem do Evangelho, atinja mais corações. Então, está aberto aí o convite para que vocês venham conhecer o nosso museu, Sagrada Família, a nossa matriz, porque o Papa Francisco insiste muito em nós valorizarmos a cultura do encontro, né? Que a gente às vezes nós precisamos nos encontrar mais. Então, e o museu é esse espaço onde a cultura do encontro pode ser favorecida através da arte, da beleza e ajuda a comunicar a fé, né? Então, lá você falou de um café, lá você vai encontrar lá no museu, tem um espaço do café também. Dá para tomar um cafezinho lá dentro do museu também, viu? Que maravilha. Eu estou vendo, padre, que o senhor está com uma revista aqui, é um livro de 80 anos, faz 2 anos. E aqui tem várias datas que são lembradas, desde 1930, que a gente já falou, passando 54. Tem alguma data, algum acontecimento especial, o senhor que nasceu em São Caetano do Sul, que chamou a atenção aí ao folhear essas datas, essas efemérides aí da Matriz Sagrada Família? Tem várias datas bem significantes aqui, né? Como o Mariane já falou, de 54, né? Quando o Padre Ézio alterou o nome da paróquia São Caetano de Matriz Nova para Matriz Sagrada Família. E a partir daí também, vocês podem, quem não conhece a nossa revista comemorativa, foi nos 80 anos, há 2 anos. Então aqui tem a breve história aí da Matriz Sagrada Família, com vários acontecimentos. E teve vários, o Mariane deve lembrar também de algum acontecimento, que ele está mais tempo aqui, qual acontecimento que mais te marcou? Teve os 100 anos, o centenário dos estigmatinos, né, Mariane? Mariane, falei. Ok. Se a gente for assinalar as datas famosas aí, nós temos aí, podemos ir lá para trás, em 1951, quando um amigo do padre, da família do padre Ézio Gislimberti, que era o vigário na ocasião, estava aqui em São Caetano. Em 51 ele conseguiu que o maior tenor da época, chamado Beniamino Gili, viesse até aqui a paróquia Sagrada Família e cantasse no coro aqui da igreja Ave Maria, Adeste Fidelis, enfim, 3 ou 4 dos clássicos de música sacra, numa igreja superlotada, num pátio fronteiriço superlotado, porque simplesmente era a mesma coisa que nos dias de hoje alguém dissesse que o Pavarotti viesse aqui, ou que o Andrea Bocelli, que esteve aqui há várias vezes, lota. Naquele tempo, o maior tenor da época era o Beniamino Gili, que esteve nessa igreja. E podemos também situar que em 2016 aqui foram comemorados os 200 anos da congregação estigmatina, com a presença inclusive de vários e vários bispos, porque coincidentemente na época foi feito aqui uma reunião a respeito de catequese dentro do segmento da CNBB que cuida de catequese. Então os bispos envolvidos com catequese estavam todos aqui na Sagrada Família. Isso para situar algumas das datas importantes. Mas eu gostaria, pegando um gancho, essa igreja Sagrada Família, quando vocês ouviram o que nós já falamos, ela era a Matriz Nova lá em 1937. Ela hoje está ficando velhinha, já com 82 anos, mas eu vou contar uma curiosidade que tem a ver com data. Em 1937, a igreja foi inaugurada. Em 1977, 40 anos depois, foi inaugurada a sede social, hoje Centro de Pastoral. E em 2017, foi inaugurado ao público, aberto ao público, o museu. Ou seja, de 40 em 40 anos acontece alguma coisa épica dentro da história da Sagrada Família. Então, coincidência que está registrada na galeria de fotos do museu. Eu aproveito para dizer o seguinte: essa igreja já foi nova,
Hoje ela já pode, com a idade que tem, ser considerada velha, mas nós aqui que estamos na igreja ainda, estamos envolvidos para que ela não seja nem velha nem nova. Nós estamos trabalhando para que ela seja eterna. Muito bem. Não podia encerrar com uma frase melhor, mas o padre Paulo Borges lembrava que em 2013, né? Fala um pouquinho desse acontecimento aqui. Então, Joaquim, o 2013, que foi quando teve a Jornada Mundial da Juventude, a primeira viagem do Papa Francisco foi exatamente no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude. E preparando essa Jornada Mundial da Juventude, a Paróquia Sagrada Família sediou aqui o EIJE, o Encontro Internacional da Juventude Estigmatina, recebendo 350 peregrinos do mundo todo. Então foi um momento importante de cultura e fé, que foi promovido pelo padre Jordélio, que era o pároco aqui da época. Foi um momento, eu participei também desse momento, eu morava na Moca, era pároco lá na Moca, e foi um momento muito significativo aqui em 2013. Tá ótimo. Padre Paulo Borges, João Tarcísio Mariani, infelizmente o tempo de televisão é curto. A gente achou que era bastante tempo, mas tem muito mais história para contar. E eu me comprometo a vir aqui mais vezes para a gente mostrar. Vamos mostrar o museu, vamos mostrar as atividades. Sempre que tiver atividade da Matriz, pode mandar para a gente, que a gente vive de notícia. E a notícia boa. O padre falou da Boa Nova, a gente quer sempre levar essa Boa Nova. O padre falou da evangelização. Sabe que um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida foi uma vez que o Dom Nelson Westrup, que hoje é nosso bispo emérito, antecessor do Dom Pedro Carlos Cipollini, me falou durante um programa: isso que você está fazendo é evangelização, quando você está levando essa informação. E para um cristão, para um católico, não tem orgulho maior do que receber essa declaração de um bispo. Padre, muito obrigado. Mariane, muito obrigado pela entrevista. E a gente vai voltar mais vezes. Obrigado, Joaquim. Eu agradeço a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30. Até lá.